O que você faria para proteger o seu patrimônio para não perder valor ao longo do tempo? Fica comigo até o final e eu vou te dar uma dica muito especial a respeito disso. Vamos falar hoje sobre inflação. Vou trazer para vocês aqui algo que muitos de vocês podem ter escutado, mas alguns não saibam como utilizar os cálculos e como entender o poder que a inflação tem para diminuir o valor de compra do seu dinheiro, tá? Então nós vamos falar aqui sobre alguns efeitos, basicamente sobre qualquer tipo de investimento que você tenha, ou qualquer planejamento financeiro que você faça pensando lá no futuro, tá bom? A inflação é nada mais, nada menos que uma média de aumento de preços, tá? E essa média inclui uma cesta de produtos, tá? Eu tenho cesta de alimentos, eu tenho cesta de produtos, tá? Cesta de produtos da construção civil. Então eu tenho um conjunto de produtos específicos, né, por setores, e eu tenho um conjunto de produtos que representa a inflação global, tá? Então, por exemplo, vocês devem ter escutado aí sobre IGPM e IPCA. Esses índices são índices de inflação que representam determinada cesta de serviço. O que significa isso? Nada mais, nada é do que uma pesquisa de mercado que acompanha o preço dessas coisas, desses produtos e serviços, tá? Então, o preço ao longo do tempo, quando ele vai aumentando, a gente fala que tem inflação. E quanto que isso é em percentual? Então, quando chega nesse ponto, nesse questionamento, calcula-se o percentual, que é o índice de inflação. Ou seja, você tem uma coisa que vale 100 hoje, amanhã, como a inflação está aumentando, né, vai valer um pouco mais. Na realidade, ela precisa, esse material ele foi corrigido. Essa linguagem que a gente usa, o preço dele foi corrigido, né? Nós estamos atravessando hoje, tá? Em pleno 2021 aqui no Brasil, uma situação onde tem um aumento grande em diversos produtos, né? Por exemplo, carne, arroz, e isso tudo em função de determinados fatores. Eu não estou discutindo nesse momento quais são esses fatores, tá? Mas eu quero dizer para vocês que é o seguinte: esse aumento, né, da carne bovina de X%, o aumento do arroz Y%, tá? E outros produtos em determinada porcentagem, esse aumento, cada um produto tem o seu aumento. Então, na média, calcula-se o índice de inflação. E aí você tem uma média global, tá? É assim que funciona. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se vocês têm um dinheiro aí parado, por exemplo, R$1.000, e vocês querem investir em alguma coisa, pensando daqui a 12 meses, por exemplo, tá? Daqui a 12 meses, você tem uma inflação projetada aí do IGPM, por exemplo, de 6,50%, tá? E aí a gente precisa aplicar isso para a gente fazer uma análise, uma projeção analítica futura, tá? Aqui é o caso também de um aluguel, por exemplo, né? Geralmente os aluguéis aí utilizam-se o IGPM, mas muito cuidado com isso, tá? O IGPM ele não é muito ligado à construção civil, então será que e ao preço de imóveis, será que realmente representa esse aumento aí ao negócio que você está se propondo a abrir, alugando, ao imóvel que você está alugando de outra pessoa? Começa a refletir sobre os índices vinculados ao tipo de serviço ou produto que você contrata e que lá na frente vai ter um reajuste, tá? Vocês podem utilizar outros índices que não só o IGPM para o aluguel. Isso é pactuado entre as partes. Mas voltando aqui no exemplo, é o seguinte: o que eu quero mostrar para vocês é que quando vocês pactuam, tá, um determinado índice, por exemplo, nesse caso o IGPM, vocês têm que ver uma projeção futura desse IGPM para se programar, né, para saber quanto você vai ter que desembolsar daqui a 12 meses. E nos investimentos a mesma coisa, tá?
nos investimentos, quando você deposita os R$ 1.000 lá numa aplicação, por exemplo, um CDB, você tem interesse em saber quanto que ele vai te render daqui a 12 meses, tá? O que significa isso? Num período de 12 meses, se você observar aqui, os preços sobem e descem, tá? Existe uma tendência no Brasil de subida de preço, e é por isso que alguns governos tentam controlar a inflação, tá? Então, nessa subida de preços que a gente identifica ao longo dos 12 meses, eu estou prevendo aqui nesse caso uma inflação de 6,50% de IGPM. Então, se você pega um título no banco, aplica R$ 1.000 e ele vai te dar uma correção durante esse período pelo IGPM, essa correção é de R$ 65, ou seja, 6,50 sobre os 1.000, tá? Então, durante o período, eu preciso corrigir o meu dinheiro, porque o preço das coisas, como eu falei agora há pouco, vai subir, né? Então, tanto para quem investe quanto para quem pega emprestado, né? Pagando o aluguel, comprando as coisas, existe uma correção ao longo do tempo pelo índice de inflação. Essa correção monetária, ela é importante para balizar as relações contratuais. Então, nesse exemplo aqui, seja você investindo num CDB ou seja você fechando um contrato de aluguel, por exemplo, o índice de inflação pactuado vai corrigir o valor do contrato, tá? Da mesma forma, o investimento. Se você pactuou com onde você está investindo, por exemplo, a instituição financeira, sei lá, o investimento é atrelado ao IGPM, ele vai te pagar sim a correção desse dinheiro no percentual que for realizado do IGPM lá na frente. Então, se após 12 meses constatar que o aumento do IGPM foi de 6,50, de fato, essa remuneração ela serve para corrigir, tá? Então, a gente, inclusive, eu vou corrigir aqui agora, não se fala remuneração, mas se fala, de certa forma, uma correção, tá bom? Existem expressões jurídicas em relações comerciais, mas é uma remuneração focada na correção, é diferente, tá bom? Outro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte, se durante esse período, né, além da correção da inflação, vocês pactuam aí um aumento real. O que significa esse aumento real? Exatamente um percentual acima da inflação. E aí eu tenho aumento real desse valor, tá bom? Então eu pactuei lá com o meu inquilino, por exemplo, ou no meu banco lá de investimento, ou com aquele amigo que você emprestou dinheiro, que ele vai me pagar a inflação pelo IGPM mais 3,5% ao ano, tá? E aí você tem um valor que daqui a 12 meses é 1.102 e não mais 1.000. Ou seja, imagine vocês, hoje vocês têm 1.000, né? Daqui a 12 meses vocês vão ter 1.102. Aí eu pergunto para vocês e peço para vocês colocarem essa reflexão em prática, tá? Começa a imaginar o preço das coisas. Será que essa correção de 65 foi suficiente para garantir o poder aquisitivo da sua compra? Do que você faria hoje com esses mesmos R$ 1.000? Provavelmente você vai identificar que não. Por quê? Porque o índice de inflação é uma média global, tá? Ela não é a média do orçamento diário na sua casa, é diferente. Esse índice pega toda a população, tá bom? Então, uma média baseada em dados aí muito grandes, muito amplos, e não significa exatamente que é um reflexo da sua família, tá bom? Professor, mas se tudo cresce ao longo do tempo com a inflação, como é que eu faço para proteger meu dinheiro, tá? Vamos voltar lá na primeira aula, tá? Eu tenho que achar bons investimentos para proteger e garantir um valor de compra do meu dinheiro lá no futuro.
mas também eu não posso ficar refém, tá, dessa correção da inflação. Eu preciso fazer aportes constantes nesses investimentos. Eu preciso necessariamente, para crescer o patrimônio e ter uma liberdade financeira, de executar todos os meses ali, todas as semanas, com uma certa frequência, aqueles aportes mensais que eu já falo para vocês. Tá ok? Vou dar um exemplo prático aqui, ó. Você aplica hoje R$ 1.000 em CDB, tá? E esse CDB te rende anualmente 3,5%, o que daria R$ 35. Observem que esse índice, tá? Essa taxa de remuneração do CDB, ela é menor do que a inflação, então você vai perder dinheiro ao longo desses 12 meses, tá? Se você, por exemplo, pegar uma aplicação de CDB mais IPCA, você já tem algo um pouco diferente, tá? Que está protegendo o seu patrimônio. Aí sim a gente tem aquele ganho real de 3,5%, como eu comentei anteriormente. Eu acredito que vocês nesse ponto, né, tenham um esclarecimento maior agora e o entendimento do que é um ganho real acima da inflação, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, coloca aqui nos comentários aqui embaixo e eu faço questão de responder as suas dúvidas, tanto no comentário quanto em um próximo vídeo também, tá bom? Um dos propósitos dessa aula aqui não é só você entender a questão da inflação no futuro, mas que você observe e compreenda como que se faz esse cálculo, tanto daqui para lá, quanto trazendo a valor presente. O que significa trazendo a valor presente? Trazendo a uma taxa de desconto, ou seja, eu vou pegar aqueles 1.102 e saber quanto que ele vale hoje, tá? Então, isso serve também para valorar, né? Para calcular o valor das empresas, tá? Isso aqui é a fórmula do fluxo de caixa descontado. Professor, mas você está misturando as coisas, estou achando isso muito complexo. Não é complexo. Essa fórmula de fluxo de caixa projetado ou descontado, ela serve tanto para as empresas quanto para a sua vida pessoal nos negócios, tá bom? Na prática, ela funciona da seguinte maneira. Vou usar aquele mesmo exemplo que eu usei para vocês, tá? Eu tenho uma taxa de inflação aqui, só que aqui eu troquei, eu coloquei IPCA, tá? É só um exemplo. 6,50% ao mês, tá? Eu não tenho projetado 1.102,28 lá na frente. Se eu usar essa fórmula de fluxo de caixa descontado, eu tenho que pegar aqui esse aumento real, tá? Tirar esse aumento real como? Eu pego os 1.102,28, divido por 1 mais a taxa, 1 mais I, a taxa de desconto, elevado a 1. Por que 1, professor? Porque é um período, um ano, tá? São 12 meses, essa taxa aqui é o período de um ano. Se essa taxa aqui estivesse mensal, eu colocaria aqui o período de 12 meses, tá bom? Então eu vou identificar aqui R$ 1.065, que é a soma do valor corrigido, tá bom? De maneira bem prática aqui, né? Deixa eu pegar o marca-texto aqui, eu acho que a canetinha, o apontador, vai mostrar aqui para vocês. Então, os 1.102,28, eu tirando os 3,65%, eu estou voltando ele no tempo, nesse ganho real, com essa taxa de desconto do ganho real. Então, esse valor aqui vai ficar 1.065, que é a soma aqui embaixo, tá? 1.065. Esses 1.065 é um valor corrigido na data de 12 meses depois. Então eu vou ter que descontar também essa taxa de inflação, tá? Então, trazendo ao valor presente, tá? Eu pego os 1.102,28, tá? E desconto, né? Na realidade aqui eu vou até fazer uma correção online, tá? Ao vivo aqui, né? Aqui não é 1.102, aqui é 1.065. Beleza?
corrigindo aqui ao vivo, tá bom para vocês? Então, esses 1.065, tirando a taxa de desconto, tá? No mesmo período, eu tenho um valor de R$ 1.000, que é o meu valor inicial, tá bom? Esse valor inicial aqui, se eu fizer o inverso, também eu vou encontrar os 1.102,28. É assim que funciona essa fórmula, tá? Essa fórmula aqui nada mais é do que uma fórmula de fluxo de caixa descontado, tá? O valor que eu imagino lá na frente eu puxo para o presente para saber quanto valeria esse dinheiro hoje e qual é o equivalente dele lá no futuro. Professor, mas existe uma coisa obscura nesse modelo, que é a inflação. Eu não tenho certeza quanto vai ser a inflação no futuro. Esse é um ponto muito positivo, uma pergunta pertinente. Olha só, a inflação no futuro ninguém sabe, por isso que o governo tem a função de regular a inflação, tá? Não pode haver esse descaso nas contas e tem que ter um controle rígido da inflação para que as empresas, as pessoas, elas consigam se planejar para o futuro. Imagina se o preço das coisas está aumentando. O que vai acontecer? Os funcionários vão pedir aumento. Depois os servidores públicos vão pedir aumento. Depois os funcionários de determinado setor vão pedir aumento. E aí aumenta. Quando aumenta, eles têm um poder maior de compra. Eles voltam a comprar mais. Comprando mais, o preço tende a subir. Então existe um ciclo, tá? Que a gente coloca na economia, que precisa balizar esses números, essas regrinhas, né, no contexto macroeconômico, para que a economia tenha um caminhar mais tranquilo no futuro. Tá? Isso funciona na economia do Brasil, na economia de qualquer país e na economia da sua casa, tá bom? Então fica atento a isso aqui, que é assim que funciona. Nada mais, nada é do que uma linha do tempo, tá? Eu tenho aqui um valor presente hoje, tá? E eu tenho um valor futuro. E esse valor presente e esse valor futuro, ao longo do tempo, eu tenho uma taxa de inflação que vai mexer com esse período aqui e eu preciso saber se os R$ 1.000 aqui, tá? Esses R$ 1.000 é o mesmo 1.000 aqui na frente. A gente sabe que geralmente não é. E qual é a taxa de inflação para a gente calcular isso aqui, tá bom? É assim que funciona na parte financeira aí, que vocês podem entender, proteger os investimentos de vocês. E agora sim vem o pulo do gato, tá? Eu não queria deixar vocês na mão sem essa informação aqui, que eu acredito que é a informação principal. Qual é o principal índice? Qual o índice de inflação que o seu investimento está atrelado? É a principal pergunta que você tem que começar a fazer. Eu falei lá atrás, né, no início do vídeo, que existe na economia um aumento diferente em cada produto, tá? E que o índice de inflação é uma média. Mas e o seu investimento? Ele não tem uma média da sua casa, do seu orçamento, nem do seu vizinho. Ele tem uma média de correção pelo nível global. Como é que você faz para proteger ele? Tá? Isso é uma grande pergunta que fica aí para vocês pensarem, tá? Porque tem aumento da gasolina, tem aumento dos serviços médicos, dos alimentos, tem aumento dos transportes, em geral, transporte público, tem aumento no valor dos aluguéis, no valor dos imóveis. O que a gente está vivendo hoje, né? Um aumento dos preços nos alimentos, um aumento no valor do combustível, que é atrelado ao dólar, um aumento do preço dos serviços, que ainda não chegou tão pesado, mas os insumos para alguns serviços, por exemplo, serviços médicos de cirurgia, esses insumos têm aumentado, né, em 2020, 2021. Um aumento nos preços dos transportes não aconteceram ainda, porque esse transporte público geralmente é feito pelo
pelo governo, né, só com concessões, mas uma hora metroviários, rodoviários vão pedir aumento e aí provavelmente tende a aumentar o preço da passagem, tá? E o seu porquinho continua engordando, tá? Se ele continua engordando, tira seu dinheiro de lá, porque seu dinheiro ele nunca vai render e muito menos vai ser corrigido lá no porquinho, tá bom? Precisa aplicar ele em algum lugar que te renda no mínimo as taxas de inflação, que representa aí o valor dos serviços, dos produtos que você geralmente utiliza e que você pretende futuramente utilizar, tá bom? É isso, pessoal. Na próxima aula nós veremos outros itens aí a respeito das finanças pessoais. Conto com vocês. Até a próxima aula.